Lucas, capítulo 24, é o último capítulo do Evangelho de Lucas, e lá nós temos um último registro feito pelo evangelista a última aparição de Jesus aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Nós começamos a celebração de hoje falando sobre a grande comissão, e neste texto nós vamos ver também essa grande comissão sendo relatada através da visão do evangelista Lucas. E eu quero começar lendo a partir do verso 36, o capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 36, diz assim: Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a entender este relato tão lindo, ó Pai, desta revelação da nova natureza de Jesus, o Deus que ressurgiu entre os mortos, que viveu, ó Pai, entre nós, mas hoje é sinal dessa nova realidade, é o primogênito dentre os mortos, e queremos aprender, ó Pai, lições preciosas com a ressurreição de Jesus. Por isso, ilumine os nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A realidade da ressurreição sempre vai ser um mistério. Um mistério em que temos condições de ver algumas coisas, de ler alguns relatos, mas sempre vai ser algo que nós não temos como esclarecer totalmente. Até durante essa série, lendo alguns comentários, um comentarista faz uma sugestão de que a nossa própria natureza é incapaz de enxergar literalmente essa nova natureza. Pensando nesse novo Cristo ressurreto, que ele fala ali no texto assim: olha, toquem em mim, sintam a minha carne, sintam os meus ossos. Isso mostra que Jesus era ainda um homem, mas agora numa nova natureza. Mas nós que ainda vivemos essa natureza, que é manchada pelo pecado, que ainda é mortal, literalmente os nossos olhos não são capazes de enxergar essa nova realidade. Os discípulos precisavam literalmente apalpar, precisaram tocar. É algo que a gente ainda não consegue entender, porque outros textos também mostram que eles estavam num cenáculo, num salão, um espaço de reuniões, e eles estavam com as portas fechadas, eles estavam com medo, eles estavam imaginando a perseguição que haveria sobre eles, os seguidores do Cristo, e de repente esse Cristo aparece no meio deles sem que batesse a porta, sem que alguém abrisse a porta. Ele estava ali no meio, e esse é mistério, como essa realidade física e material consegue passar
por paredes, por portas. Isso é algo que não se explica, mas o que nós vemos é que os discípulos tinham um misto de alegria, mas também de medo. Havia entre eles, o texto diz, no versículo 37, que eles ficaram assustados e com medo. E aqui tem algo que a gente precisa aprender, talvez uma primeira lição, que o medo, ele é o contrário da fé. Toda vez que nós temos uma crise de fé, o medo, ele se encontra como parte desse contexto. O medo faz com que que a gente esvazie-se de fé. Quando você pensa no próprio Pedro, quando ele estava caminhando sobre o mar, ele caminhou sobre aquele mar com fé, mas a hora que ele viu o vento forte e as ondas, ele teve medo. E o medo deu lugar, a fé deu lugar ao medo, e ele começou a afundar. Outro momento que Jesus está no meio de uma multidão e vem aquele chefe da sinagoga, que a Bíblia chama de Jairo, e ele pede para que Jesus vá à casa dele, pois a sua filha estava com uma doença mortal. Chega um ponto que os servos de Jairo chegam para ele e dizem: olha, não importunem mais o mestre, a sua filha já morreu. E Jesus imediatamente faz com que Jairo olhe para ele e diz assim: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Então você começa a entender que dentro do Evangelho existe essa tensão entre fé e medo. E agora os discípulos estavam, sim, com mais medo do que fé. Eles estavam assustados, eles estavam trancados, eles estavam ali receosos do que poderia acontecer no futuro, e com uma ansiedade, inclusive ruim, pensando em tudo que podia dar de errado. E Jesus vem para eles, e a ressurreição, ela tem esse papel de nos ajudar a combater esse medo, pois se há algo que hoje existe e é real, é medo. Basta você sentar na frente da sua TV e começar a assistir todos os telejornais que começam a aparecer na nossa região a partir das 4 horas da tarde. Se você não sai de lá com medo, então você não tem sangue nas suas veias, porque é um mar de sangue, é uma violência, é um caos, é maldade. E a gente fica com medo de tudo. Agora a gente tem medo até de pôr o cachorro da gente no avião, porque pode ser que ele nem... A gente começa a ficar com medo. E o que acontece com o medo? O medo faz com que a gente não faça nada, nos paralise. Mas se você ouviu o que eu falei, o que Jesus traz com a grande comissão, ele diz: ide. Ide por todo o mundo. Não fiquem parados, mas avancem. Não tenham medo, tenham fé. A ressurreição, ela precisa trazer para nós esse relato que enche o nosso coração de fé, que enche o nosso coração de coragem. O Senhor ressurreto não era um fantasma, ele não era um espírito. Esse texto eu gosto dele porque Lucas é muito claro. Lucas, ele era médico, a gente sabe disso, os comentários trazem essa informação. E ele tem ali até uma preocupação fisiológica de provar a natureza humana restaurada de Cristo, porque fala, ele tinha carne, ele tinha osso, ele comeu. O peixe que entrou na boca dele não caiu no chão. Foi digerido. Ele era uma pessoa, mas diferente, não é um espírito. E isso é algo que nós precisamos colocar no nosso coração e guardar isso como uma verdade. Jesus, no versículo 39, diz lá: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam, o espírito não tem carne nem ossos. Vocês estão vendo o que eu tenho. Ela é uma realidade histórica, a ressurreição é uma realidade histórica. O fato é que 2024 anos depois, nós podemos estar, muitas vezes, nos esquecendo de que nós chegamos até aqui, porque um dia Jesus
pagou o preço do nosso pecado na cruz, morreu e ressuscitou. A cruz hoje é uma cruz vazia. Jesus passou pela cruz, sim, mas ela é uma cruz vazia. E a partir do verso 44, nós vamos ver aqui um pouco da grande comissão a partir da visão de Lucas, onde nós vamos ver 5 verdades duplas. 5 verdades duplas que confirmam essa verdade que é a ressurreição. E elas falam sobre um evento que é duplo, falam sobre uma dupla proclamação, de um duplo alvo, uma dupla validação e uma dupla missão. E eu vou fazer esse relato aqui com vocês. E o versículo 46, temos ali a primeira verdade dupla, que mostra que o Evangelho, ele é um evento duplo. O versículo 46 diz lá, e está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Foi um fato histórico, não é uma lenda. Não é uma história que se contam, mas é algo que de fato aconteceu. Jesus foi levado até o madeiro. Na noite do domingo passado, o pastor Rodrigo pregou sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, e lá no verso 3 de 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo também está trazendo esse relato. E no culto, o pastor Rodrigo inclusive disse que a carta aos Coríntios, ela foi escrita antes até mesmo dos evangelhos. Os evangelhos ainda estavam sendo colocados no papel, mas Paulo já estava escrevendo sobre a ressurreição antes de ter os textos. E olha o que ele escreve no versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Paulo mesmo fala, olha, isso aqui é um relato histórico, gente. Isso aconteceu, tem testemunhas. E tem alguns que ainda estão vivos. Se você for atrás deles, eles vão te contar. Então, uma verdade dupla, mas essa verdade, esse duplo evento, ele não fala só, para que houvesse a ressurreição, precisava ter a morte. E a morte de Cristo foi a morte de cruz. Por isso que o Evangelho, nós falamos tanto sobre a necessidade da cruz. A cruz é o ponto central. Porque o Evangelho, ele é composto da encarnação, da crucificação e da ressurreição. A nossa sociedade ocidental gosta de celebrar a encarnação, o Natal. Todo mundo decora as casas, a cidade se ilumina. Mas isso é apenas o início do Evangelho. Isso tudo aqui só faz sentido se esse Cristo que nasceu no nosso meio, ele de fato abriu mão da sua vida e morreu a morte por nós naquela cruz. A cruz que era um símbolo de maldição, um instrumento criado pelo Império Romano para aniquilar os seus inimigos. Foi onde Jesus, o Nazareno, foi pregado. E aquele que era um símbolo de maldição se tornou um símbolo de salvação. E não é errado nós nos identificarmos como o povo da cruz, de nós termos como um dos símbolos do cristianismo a cruz, porque de fato a cruz, ela é o centro, ela mostra ali onde o nosso Deus foi sacrificado e onde o seu sangue foi derramado. Mas nós precisamos lembrar que a cruz é uma cruz vazia, que Cristo não está mais na cruz, que Jesus ressuscitou. Por isso, esse movimento de morte e vida é importante, e ele tanto relata isso no verso 46, que haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Isso é um evento histórico. Nós não podemos, quando formos falar do Evangelho, e aqui eu já falei sobre isso, às vezes a gente faz uma confusão, a gente transforma o Evangelho num bom conselho e não numa boa notícia.
Porque quando a gente vai compartilhar, a gente fala assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que mudar, você tem que... E a gente está dando conselho. O Evangelho é um fato histórico, é contar uma boa notícia. Que um dia Deus visitou esse nosso mundo. E aqui nesse mundo ele tinha um nome, ele se chamava Jesus. E ele morreu e derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Um Evangelho que traz esse relato duplo, a morte e a ressurreição. Mas o Evangelho também tem uma outra verdade dupla, que eu chamo da segunda verdade, que é a dupla proclamação do Evangelho, que está ali no início do verso 47, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados. Perdão e arrependimento. O perdão é uma dádiva, o arrependimento é uma exigência. Porque não significa, porque Cristo morreu na cruz, que todos estão perdoados. Serão perdoados aqueles que se arrependerem. Aqueles que entenderem a sua incapacidade, a sua falta de controle e entender que não podem. Então, quando a gente também prega o Evangelho, e às vezes a gente esvazia o Evangelho, porque a gente faz um Evangelho ser uma coisa assim, olha, é só você entender isso, não é entender o Evangelho. O Evangelho, ele precisa ser proclamado a ponto de que haja arrependimento. Precisa haver mudança. A gente vai incluindo algumas palavras, vai virando um evangeliquez. E a gente fala algumas coisas, agora a gente estava fazendo a classe para os candidatos ao batismo, e a gente vai revisitando essas palavras. E a gente fala assim, você já é convertido? Quando você se converteu? E a gente vai falando isso e a gente passa batido. A gente já nem entende mais o que significa isso. E por trás dessa conversão precisa existir arrependimento. Porque qual que é como é que a gente poderia imaginar? O que acontece? Eu entendo que eu não consigo, que eu posso, muitas vezes, o próprio textos do Velho Testamento me mostram a vontade de Deus. Vamos resumir toda a vontade de Deus nos 10 mandamentos. Se você conseguir cumprir os 10 mandamentos e gabaritar a prova, você está salvo. Só que isso não é uma vez, é a vida toda. Você não pode perder em nenhum momento, não pode pisar fora. É impossível. A própria lei, ela tem esse papel de nos mostrar a expectativa de Deus. E o quanto nós erramos. E, inclusive, um dos sinônimos de pecado é errar o alvo. É não acertar, é não conseguir atingir o objetivo. Que objetivo? Estabelecido pelo Velho Testamento. Ok, a gente entende. O que a gente faz então? A gente então entende que existe alguém que paga o preço por nós. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós deveríamos morrer. Tirou 9,99. Está fora, porque só entra quem gabarita, 10. 9,99 não é 10. Aí você fica pensando, mas eu nunca pensei em tirar 9,99, porque eu não consigo chegar nem no 7. Não chego nem no 5. Tem gente até que pergunta para mim assim, mas qual que é a média? Que acha que está na escola. Tem recuperação? Tem segunda chamada? Não tem. Ou é 100, ou está fora. 7, 8, 9, 9,99 não funciona. Mas qual é a beleza do Evangelho? Porque aquilo que falta para nós, Jesus completa na cruz. Aquele ladrão ao lado de Cristo na cruz, ele não foi crucificado por alguma injustiça. Ele estava ali por algum merecimento. Algo ele tinha feito. Podemos aqui no nosso julgamento humano dizer assim, ele era uma nota 0. E ele agora estava até com as mãos pregadas, não dava nem para ele levantar a mão para aceitar Jesus. Mas o que ele fala?
Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso. Aquele homem ao lado de Jesus reconheceu que ele não tinha condição, que o caminho dele era a perdição eterna. E ele recorre ao Cristo ao lado dele e diz assim: lembra-se de mim, tem misericórdia de mim. O sangue de Jesus naquele dia derramado naquela cruz completou os 100% que faltava para aquele ladrão. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado que não possa ser perdoado. E isso é a revelação, essa é a proclamação. Então, existe perdão, mas precisa haver arrependimento. Tem muita gente achando que está sendo perdoado, mas não passou pelo arrependimento. Porque o arrependimento, aí volta lá que eu estava querendo dizer, exige conversão de caminho, exige mudança de rota, exige de mim uma vontade de querer fazer diferente. Quando eu fiz agora um treinamento de liderança avançada aqui no Instituto Haggai, o pastor Ebenezer Bittencourt, ele gosta de ensinar a gente a falar do Evangelho, a ilustrar o Evangelho para que as pessoas se convençam. E às vezes a gente vai conversar com as pessoas e a gente fala assim: você quer aceitar Jesus? Todo mundo quer aceitar Jesus, quem não quer aceitar Jesus? Porque Jesus tem boa fama. Até os ateus gostam de Jesus. Acham Jesus um líder político, um iluminado, alguém que, de alguma maneira, propôs algo diferente. Todo mundo aceita os ensinamentos de Jesus. Então, essa palavra não funciona mais. Nós precisamos trocar o aceitar a Jesus por você quer entregar a sua vida a Jesus? Aí a coisa começa a ficar diferente. Você quer entregar a sua vida a Jesus, e para entregar a sua vida a Jesus, você precisa se arrepender dos seus caminhos e permitir que agora Jesus conduza a sua vida, e isso naturalmente vai exigir uma conversão. É como se a gente estivesse dentro de um carro, e Jesus está pedindo para entrar. E a gente fala assim: vem Jesus, senta aqui, que eu vou te dar uma carona. Aí Jesus fala assim: não, eu só entro no seu carro se você me deixar dirigir. Mas para onde você vai, Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, Jesus, me fala onde que eu vou colocar aqui no Waze. E Jesus fala assim: eu sou o Waze. Eu sou o caminho. Deixa eu sentar na direção. E aí, isso é, tá bom, Jesus. Então eu entendi, eu não consigo, mas o Senhor vai conseguir. Então, senta na direção. E 100% das vezes, Jesus vai mudar a direção da nossa vida. Porque Ele vai nos mandar para um outro, Ele vai para um outro, e a gente vai falar: não, Jesus, por aí não. Olha que tem um atalho aqui. Vai que dá bom. Né? E tem horas que a gente até tem vontade de pular do carro. Porque a gente, às vezes, não crê que Jesus é capaz de nos levar para o caminho. E precisamos entender essa realidade do Evangelho. Então, para relembrar, o Evangelho é esse evento duplo, morte e ressurreição, mas também é uma dupla proclamação, perdão e arrependimento. A terceira verdade dupla desse Evangelho: há um duplo alvo, há um duplo escopo, que é o final do versículo 47. Quando ele diz que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, então existe um alvo, isso precisa ser pregado, essa proclamação de perdão e arrependimento, de uma maneira dupla, a partir de Jerusalém, mas para todas as nações. O Antigo Testamento, o movimento era um movimento que a gente fala, um movimento centrípedo, porque todas as nações da terra deveriam ir até Israel para conhecer o Deus de Abraão. Quando foi construído por Salomão o templo, é muito bonito a oração de dedicação que Salomão faz para o templo. Ele diz assim: para que todos os povos da terra possam ver este lugar e reconhecer a glória de Deus. O movimento missionário do Antigo Testamento era um movimento em que o mundo precisava ir
até Israel para conhecer o Deus de Abraão. Mas com a ressurreição, o movimento muda. Ele sai de Jerusalém para o mundo. Não é mais centrípedo, agora é centrífugo. Então começa Jerusalém, Samaria, com, todos Judeia, e vai cada vez alcançando mais. Por isso que faz sentido quando a gente traz esse grupo de missionários aqui, de jovens. Porque isso faz parte da proclamação do Evangelho. O Evangelho não pode se resumir a só um local, ele precisa ser compartilhado até os confins da terra, até que todos os povos possam adorar a Deus. Essa consciência, ela só surge a partir da ressurreição. Esse duplo alvo, a atividade missionária agora ela é centrífuga, de Jerusalém para todas as nações. No segundo semestre, se Deus permitir, nós vamos ter a oportunidade de acolher novamente o curso chamado Perspectivas dos Movimentos Missionários. E é um curso que eu recomendo para você ampliar a sua visão de reino. Esse alvo que foi dado para a igreja de compartilhar o Evangelho para todos os povos. De entender que ainda existem povos não alcançados. Entender que existem povos dentro do Brasil que não têm acesso ao Evangelho. Que existem povos em nações no mundo que não têm a oportunidade de ter nem o Evangelho de João traduzido na sua própria língua. Ver relatos de que existem muçulmanos que nunca leram a palavra de Deus, mas estão sonhando com Jesus. E estão procurando por seguidores de Jesus para que falem sobre esta pessoa com quem eles estão sonhando. Porque Deus tem uma missão: juntar todos os seus de volta na sua casa. E parece que nós, os que temos mais privilégios, que temos mais conhecimento, mais acesso, a gente é conhecido mais pelas nossas brigas do que pelo nosso amor. Mais pelas nossas idiosincrias. É isso que fala, idiosincrias? É isso mesmo? Idiosincrasias, isso mesmo. Pelas nossas idiosincrasias, do que pelo o amor, pela ideia de revelar aquilo que nos foi dado de graça. Se há um evento duplo, há uma dupla proclamação, há um duplo alvo, há uma dupla validação do Evangelho. O verso 48 fala dessa dupla validação. Vocês são testemunhas destas coisas. E aí ele fala, inclusive, também lá no verso 44. Foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, agora quem é essa dupla validação, essa duplo testemunho do Evangelho? É dado pela Bíblia toda. É dado pelo Velho Testamento, quando Jesus fala lá que a lei de Moisés, os profetas e os salmos era a maneira como se chamava o Velho Testamento na época de Jesus. O Velho Testamento é a maneira como a gente hoje define os primeiros 36 livros da Bíblia. Mas na época de Jesus, eles eram conhecidos como um conjunto de livros que eram as leis de Moisés, os profetas e os salmos. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você ler o Velho Testamento e ler o que seria agora para nós o Novo Testamento, que é o testemunho dos apóstolos, pois todos os livros escritos no Novo Testamento são livros apostólicos, são livros escritos pelos apóstolos, por aqueles que conviveram com esse Jesus ressurreto. Essa é uma dupla validação do Evangelho. Um testemunho do Antigo Testamento e um testemunho do Novo Testamento. Por isso que faz tanto sentido o exercício e o esforço de traduzir a Bíblia na língua de povos que ainda não estão alcançados. Porque a partir da palavra é possível se conhecer o próprio Cristo.
É possível conhecer o Evangelho lendo a Bíblia. E, de novo, a Bíblia ela não tem poder para nos salvar. A Bíblia não salva ninguém. Porque quem salva é Jesus. Mas a Bíblia, como diz o Salmo 105, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Significa que a Bíblia é como se fosse uma lanterna que mostra Jesus, que revela Jesus. Através da leitura da palavra eu consigo enxergar Jesus, eu consigo ver Jesus, consigo ver o Evangelho. Então a palavra ela traz essa validação. E por último, a dupla missão. Há o envio do Espírito Santo e o envio dos apóstolos, mas que precisava acontecer de maneira dupla. O versículo 49 ele diz: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos pelo poder do alto. Ou seja, esse chamado é nos dado hoje, mas eu só posso fazer isso no poder do Espírito Santo. Porque de fato, não é algo simples, não é algo que as pessoas vão entender de maneira clara. Diz que inclusive essas verdades espirituais, elas só podem ser discernidas através do Espírito Santo. E o que a gente está falando são de verdades espirituais, são verdades que não se enxergam, mas são verdades que fazem parte. Mas às vezes a gente vai falar com as pessoas, elas vão achar a gente loucos, vai achar a gente fanático, vai chamar a gente tudo quanto é nome. Por isso a gente precisa fazer isso no poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence cada homem e mulher do pecado, da justiça e do juízo. E a pergunta que não quer calar: nós estamos nos enchendo do Espírito Santo? Nós estamos nos tornando cada dia mais fortes espiritualmente para estarmos prontos, preparados, instrumentalizados para falar o Evangelho? E falar: mas eu não sei o que eu vou falar. Os discípulos também diziam isso. Mas ele dizia assim: não se preocupem, o Espírito falará através de vocês. Mas se a gente não se prepara para isso, se a gente não se enche... Os discípulos tiveram que aguardar a vinda do Espírito Santo. Daqui a alguns dias o calendário cristão vai trazer à memória o Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu e capacitou os discípulos, os apóstolos. Só que nós já vivemos a realidade que o Espírito já está entre nós. O Espírito já está aqui conosco. E nós precisamos nos apegar a essa verdade e nos enchermos do Espírito de Deus. A grande comissão de Lucas, então, mostra essas 5 verdades duplas do Evangelho. Recapitulando, a primeira verdade é esse duplo evento que envolve a morte e a ressurreição. Uma dupla proclamação: perdão e arrependimento. Um duplo alvo. Em Jerusalém e em todas as nações. Uma dupla validação. O testemunho do Antigo Testamento e o testemunho dos apóstolos. E por último, uma dupla missão. O envio dos apóstolos, mas também o envio do Espírito Santo. Queridos, nós somos chamados para proclamar o Evangelho. Nós somos chamados para proclamar. Parece uma coisa tão clara, mas quanto que isso faz parte da nossa agenda? Quanto que nós usamos do nosso tempo para proclamar o Evangelho de fato? Eu sei que nós temos necessidades básicas, precisamos de recursos, precisamos de sustento, precisamos subsidiar a educação dos nossos filhos, precisamos de tantas coisas. Mas também precisamos incluir a proclamação do Evangelho. Somos chamados para proclamar o Evangelho, o arrependimento e o perdão, por meio daquele que morreu e ressuscitou, a toda a humanidade, sejam os de perto, sejam os de longe, de acordo com as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, no poder do Espírito Santo que nos é dado. É simples, mas não é fácil. É algo que exige de nós atenção. Por isso faz sentido terminar essa série de A Ressurreição
nos trazendo essa lembrança que o legado está nas nossas mãos. A salvação das próximas pessoas depende de nós. A salvação, o arrependimento e o perdão de pecados dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos, depende de nós. Porque Jesus agora ele não vai mais voltar para morrer na cruz. A próxima vinda de Cristo é para nos levar para viver a eternidade. E ele não virá mais como um servo sofredor, ele virá agora como o Rei glorioso, como o Senhor dos senhores. Virá com os seus exércitos de anjos e reunirá todos os crentes salvos em Cristo Jesus, de todas as épocas. Reunirá a igreja visível e a igreja invisível. Há igrejas locais, transformando esse povo numa única igreja universal. Existem alguns que querem fazer com que a igreja seja universal hoje, mas esse é um papel de Cristo. É Ele, quando voltar, juntará toda a igreja. Mas até que Cristo não venha, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, e nós não podemos nos esquecer. Porque todos os dias nós lembramos de muitas coisas que são necessárias, são sinceras, e que devem fazer parte da nossa agenda, mas isso não pode ser uma justificativa para a gente tirar da nossa agenda o chamado que nos é dado de compartilhar. Por isso faz sentido então agora falar de novo a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. E aí Jesus ainda faz uma promessa: e eis que estou convosco até o fim dos tempos. Como é que Cristo está conosco se Ele vai voltar? Porque o seu Espírito já está aqui conosco. E o que Ele está dizendo é que Ele não deseja que nós façamos nada que Ele também não esteja disposto a fazer conosco. Isso significa que, ao irmos, o Espírito Santo do Senhor vai conosco. E isso traz um alerta, que talvez tem coisas que nós estamos indo fazer, que nós estamos indo sem a força do Espírito Santo. Porque a promessa de Deus é que vão, compartilhem, sejam sal e luz, e o Espírito Santo estará com vocês. Cuidado para não espiritualizar coisas que não são espiritualizadas, são coisas materiais, que dependem da nossa própria competência, da nossa inteligência, da nossa força humana, que é só se a gente tiver disciplina, treinamento, funciona. Porque tem coisas espirituais que só funcionam se for com o poder do Espírito Santo. E a gente precisa se alimentar do Espírito, se encher do Espírito, sermos fortes do Espírito Santo. Senhor, obrigado por esta manhã, por podermos revisitar esse texto, Senhor, tão fundamental para a nossa fé. Pois ele nos ensina, Senhor, que existe um chamado, existe um papel para nós como igreja, de nós não nos confortarmos, ó Pai, e não ficarmos, de alguma maneira, absorvidos pelo nosso dia a dia, mas que existe uma missão que precisa ser cumprida. Por isso, ajuda-nos a fazer parte dessa missão. Seja, Senhor, através da nossa mobilização, através do nosso apoio financeiro, através das nossas orações, mas que possamos cada dia mais ser essa igreja que se mobiliza para que o Evangelho de Jesus seja proclamado, para que todos os povos adorem ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós como igreja, e ajuda-nos, Senhor, a entender esse nosso papel. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.